Olá, no ar, mais um Revisitando o Placar e a gente viaja até 1982. Não é a primeira vez que a gente vai viajar até 1982, é que a gente traz na capa um senhor de 60 anos de idade. Acredita que esse menino aqui, ó, à época com 19 anos, mas hoje completou no mês de abril 60 anos de idade, o Walter Casagrande Júnior. E para contar um pouco do que foi essa revista aqui no dia 26 de novembro de 1982, Flávio Gomes, mais uma vez, Flavinho, Mica e Fábio Rocco Sormani. E aí? Tudo bem aí? Tranquilo. Olha, a gente tá de tricolor, mas o ano foi do Corinthians, tá? Ganhou do São Paulo. Ganhou do final. São Paulo, inclusive na final, o São Paulo que tentava o tri, mas o campeão foi justamente o Corinthians do menino Casagrande, que a gente já mostrando a capa logo de cara. Já para tirar a curiosidade, essa é a capa da revista da Placar, 26 de novembro de 1982, custava, Flavinho, 3 cruzeiros, desculpa. Não, 300 cruzeiros. 300 cruzeiros, isso, 300 cruzeiros. Caríssimo. A inflação lá em cima, né? 82 foi um grande ano de Placar, né? Porque além da Copa do Mundo, né, Sormani, de 82, que é uma Copa marcante, icônica, como gostam de dizer, foi o ano que a revista desvendou a máfia da loteria que tá ali na capa e que vem bem a calhar, né? Nesses dias de hoje, a gente falar um pouco... A gente tá vivendo um momento meio parecido. A história se repete, né? Exatamente. Ali a gente vê o melhor do Santos de todos os tempos, o América do Rio de Janeiro. O melhor Santos de todos os tempos, eu quero ver se ainda é o melhor Santos de todos os tempos. Exatamente. Você tem que mostrar isso aí, eu quero ver como é que tá agora. Exatamente, a gente vai mostrar isso daí. E Casagrande, o craque da moda, o Casagrande tinha apenas 19 anos. Ele tinha, antes do Corinthians, ele surge na base do Corinthians, mas ele é emprestado para a Caldense. Ele ganha maturidade na Caldense e depois ele retorna para o Corinthians justamente com o Jorge Vieira primeiro. O Corinthians não tinha um centroavante, estava buscando um centroavante, já que tinha o Mário Loiro, que não era um grande centroavante e estava machucado, estava no departamento médico. O Corinthians tinha uma carência e aí o Corinthians resolve arriscar e trazer o Casagrande de volta. E aí ele explode nesse time do Corinthians de 82 com o Mário Travalini e artilheiro, inclusive, do ano, com 28 gols. 28 gols no Campeonato Paulista, com 19 anos. Hoje o artilheiro teve acho que 7 ou 8. Então, você imagina o número de gols que o Casagrande fez em 82, né? Marcante Casagrande. Poços de Caldas, né? Sul de Minas, que é quase São Paulo, né? Bem bem perto na divisa. Exatamente. Facicani disse que era fronteira. Não é fronteira que fala. Divisa. O Ailton Lira é de lá, né? Ailton Lira também jogou na Caldense. E a Caldense é verde, né? A Caldense é verde. O Casagrande jogou de verde. Jogou de verde na Caldense. E eu me lembro que teve um jogo que antecedeu o retorno dele ao Corinthians, acho que a Caldense ficou de 5-0, não lembro de quem, eu acho que ele fez os 5 gols da Caldense. E ele retorna para o Corinthians, o primeiro jogo dele é um Corinthians e Guará, do Distrito Lobo Federal. O Corinthians ganha de 5 também do Guará, ele faz 4 gols. O Casagrande faz 4 gols na estreia, quer dizer, já para marcar território mesmo. Para acabar com a dúvida, né? Precisa do centroavante? Não precisa. Eu tô aqui, já fiz os 4 gols e já me garanti aqui, né? Basicamente foi isso. Ele era bem fora da curva, né? Quando ele surgiu. Ele não era um centroavante nato, tá? Tanto é que ele flutuava ali, né? Como meia. Quando ele é emprestado pelo São Paulo, para o São Paulo, 84. joga ele e o Careca. Eles jogam juntos. O Careca como centroavante e ele ali. Camisa 8. Camisa 8 flutuando. Camisa 8. E ele tinha muita habilidade, né? E ele fazia um par perfeito. E eu acho que ele desempenhou ainda mais, né? Evoluiu, né? Esse lado de armador dele, justamente jogando com o Sócrates. Sim, sem dúvida. Porque o Sócrates, ele imitava muito Sócrates, né? Sim. Nunca negou que era o grande ídolo dele, era o Sócrates, até hoje, enfim, A única coisa que ele não conseguiu fazer igual o Sócrates foi o calcanhar. O calcanhar, realmente. Aquele calcanhar do Sócrates o Sócrates era mais jogador do que o Casagrande. Sem dúvida que sim. Falando do Sócrates, aí Sócrates, a confirmação, o Corinthians estava brigando pelo título, né, em 82. O São Paulo era o grande time do campeonato também. O Zé Sérgio era a esperança do São Paulo. O Zé Sérgio, um grande ponto esquerda. Poderia ter ido mais longe na carreira também, né, Sormani? Então, se não fosse contusão, então, se não fosse a Copa de 82, ele era o titular. Ele era o titular do Tele.
que não era técnico do São Paulo. Tá? O Tele, naquela época, ele assume a seleção brasileira, assim, logo ele sai do Palmeiras, aí ele vai pro... E o Zé Sérgio era o titular. Só que na seleção brasileira, o Zé Sérgio era um jogador tímido. Ele não desempenhava o que ele jogava no São Paulo. São Paulo era uma coisa impressionante. Infernal. Era, uma coisa impressionante. E ele era um ponto esquerda destro. Naquela época, o ponto esquerda, dificilmente se achava um ponto esquerda destro. O ponto esquerda era canhoto. Ele era destro. Ele cortava pro meio, cortava pro fundo. Ele é bom, ele é primo do Rivelino, né? Só pra lembrar, ele é primo do Rivelino. Mas ele não conseguiu se firmar na seleção brasileira. E o Tele coloca o Éder no lugar dele. Eu não me lembro se o Zé Sérgio foi pra Copa de 82. Eu acho que ele foi. Não. Certeza? Foi o Dirceu como reserva. O Dirceu... O Borboleta. O Dirceu. Mas ele perde a oportunidade. Ele era o titular. Eu acho até que naquele torneio no Mundialito que teve no Uruguai, ele jogava de titular. No Mundialito ele jogou. Ele jogava de titular. Mas ele era tímido, ele não conseguia desempenhar na... Ele teve um problema de doping, né? Sim, Mas era o Naldecon. Naldecon era um remédio pra gripe. Que ele toma. Não tomou. Pingava, não, parece que pingou no nariz. Exatamente, Pingou no no nariz. Uma coisa assim absurda. Qualquer um conhecia que conhecia, né? O Zé Sérgio sabia que ele não ia ser imagina, mas não. O Zé Sérgio era um cara assim. Ele foi jogar no Santos depois, né? Sim, no título de 84 é ele que faz o cruzamento pro Serginho fazer o gol. Ele dá o passe Humberto Cruz. É verdade. Ele dá o passe e Humberto Cruz. Exatamente. Uma jogada de 2 ex-São Paulinos para um outro ex-São Paulino na área. 3 São Paulinos ali fazendo gol contra o Corinthians. Da fila. Tira o Santos da fila. Não era tão... 78, 84, né? Não era uma filona. Não era uma fila, mas era uma filinha, vai. Bom, vamos virar a página. Mais um momento da revista Placar. Olha só que coisa interessante agora. Dicas para a sua paquera. Felipe Facincani. Por Felipe Facincani. O Facincani não tinha nascido, mas talvez o pai dele tenha usado essa daí. Eu acho que ali é o pai dele. E daí tenha foto. surgido o Felipe Facincani através desse curso da paquera. Eu acho que ele porque o Facincani nasce em 85, ele foi projetado por conta desse curso. Por causa desse curso. Exatamente. E se não desse certo, ia devolver o dinheiro. Não mande o dinheiro agora. Entendeu? Isso. Garantia. Examine o curso durante 5 dias. Devolvemos o dinheiro caso não lhe agrade. Era um curso para ensinar as pessoas a conquistar. Era um Tinder com cupom. A gente falou que o Zé Sérgio era tímido. Pro cara que era tímido no relacionamento, né? Pra ele ia ser ótimo. É demais. O texto é demais, né? É um curso cientificamente escrito, com segredos jamais revelados. Elaborado por especialistas em psicologia, sociologia, magnetismo físico, relações humanas e boas maneiras. Então ensinava você então não foi a paquerar. Mas vê a atenção. Não, como tá o curso, ele também... De boas maneiras. Não é o Facincani. Leia o atenção. Não use os ensinamentos deste curso para o mal, pois você irá se tornar um ou uma conquistadora irresistível. Muito bem. E sensacional. ganhava uma sunga ou um Uma sunga ou um biquíni. biquíni. É muito bom, cara. Muito bom. Bom, a gente agradece aí. Se quiser patrocinar agora o Revisitando o Placar. E a gente esse tentou curso descobrir de onde era paquera. o curso, né, o Micheletti? O curso Exatamente, tem na Vila Mariana, Vila Mariana, inclusive, aqui né? em São Paulo. Na Vila Mariana? Mas é uma caixa postal, então não dá pra gente... Não dá pra saber onde era a casa. Sérgio Orindi também fez esse curso, né? Ele pegava mulheres mais experientes, ele sempre foi a vocação dele. Foi a vocação, Sérgio Orindi. Ele gostava. Ele gostava de ir no supermercado paquerar as mulheres mais experientes. Mas é verdade. Sérgio Orindi, grande abraço ao Sérgio Orindi. Firme e forte na onda do esporte. Na onda do esporte. Exatamente. Vamos virar a página, depois dessas dicas de paquera. Quem estava namorando aí bem no Rio de Janeiro era o América. O América vivia uma grande fase, diferentemente de hoje. O América foi campeão da Taça Rio, Flávio Gomes. Que era o segundo turno do campeonato. Era muito mais legal. Claro, hoje acabou, né? Hoje acabou. Hoje não tem, porque você entrava o campeão da Guanabara, o campeão da Taça Rio e o melhor em número de pontos. E aí o que aconteceu? Entrou o Flamengo, campeão no primeiro turno, que era justamente a Guanabara, o Vasco, que é o maior em número de pontos de todo o campeonato, e o América, que ficou por 1 ponto à frente do Botafogo e acabou indo para o triangular decisivo. Um dos destaques Flamengo, aí. Vasco e América. Flamengo, Vasco e e América. Botafogo e Fluminense ficaram chupando o dedo. E o time base do América, Gasperim, goleiro experiente, jogou no Internacional, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto também. Chiquinho, lateral direito, que foi no Santos em 84, ele estava emprestado para o América. Ele era do Guarani, foi emprestado. Duílio, zagueiro, que jogou na Portuguesa do Fluminense, também foi campeão no Fluminense. Zé Dilson e o Ayrton. O Ayrton era o lateral esquerdo que jogou no São Paulo. O Ayrton Será que era Loiro. ele? Ayrton Loiro. Será que é ele? Era ele mesmo.
O Ayrton que jogou no Grêmio. Sim, sim. Pires, que jogou no Palmeiras. Isso. Gilberto, o Eloy. O Gilberto não era o Gilberto que jogou no Fluminense? É o Gilberto do Fluminense. Tá. O Meia. Eloy, que era do Santos. Eloy o do grande Santos. jogador de cima era o Eloy. Que Moreno. era da Inter de Limeira. E o Moreno tava. O grande ano era do Moreno. Foi da Portuguesa. Portuguesa. Da Portuguesa ele vai pra Inter de Limeira. Isso. Da Inter de Limeira ele vai pro Santos. Já mesmo. Aí do Santos ele vai pro América. Já veterano. E o centroavante era o Luizinho. Luizinho Tombo. Luizinho Tombo, Luizinho Lemos. Irmão do Cara, Caio. Irmão do César Maluco, irmão do Caio timaço, Cambalhota. É um timaço né? esse time E do o América, técnico Edu Coimbra. Edu Irmão- Coimbra. timaço. E também dirigiu a seleção brasileira 2 anos depois. Sim, Interinamente, a saída do Tele, teve aquele... É. Foi o Edu Parreira, o Evaristo passam, e aí depois Aí volta retorna o Tele. O Luizinho Lemos, que é o Luiz, a gente chamava ele na placar, a gente chamava de Luizinho Tombo por causa do Caio Cambalhota. Sim. Então a gente se referia a ele como Luizinho Tombo. O Luizinho jogou na Ferroviária de Araraquara. Pouca gente sabe disso. Na Pouca gente. Ferroviária, Jogou na Ferroviária. E eu assisti uma vez, eu fui até Araraquara, assisti um jogo da Ferroviária contra o Santos, se eu não estou enganado. Ou foi contra o Noroeste, não lembro. Era 1h30 de carro. E eu lembro de ter visto, ele jogava com o número 7. 7. Era o número Mas dele. isso em fim de carreira. Não, não, começo, antes. começo. Ele nem tinha. Nem não era tinha- Tombo ainda. Não. Era só o Luizinho. Era. Ele, antes de chegar no América, de estourar, tá jogando na Ferroviária. Porque eu acho que ele era a base do Flamengo. Ele era a base do Flamengo, porque ele foi emprestado pro Foi Ferroviária. emprestado pra Ferroviária. Entendeu? É. Que eu é ver se- perto de aqui, ó. Bauru, onde você É. morava. Deixa eu ver. É, exatamente. Quer ver, ó? Eu assisti o jogo dela, Luizinho Tomo, nasceu em Niterói, etc e tal, América, camisa dele. Clubes, ó, América, Flamengo Internacional, Botafogo, Las Palmas, América. Não menciona a Ferroviária aqui. Mas ele teve Mas uma ele jogou na passagem Ferroviária. relâmpago. Não, ele jogou na Ferroviária porque eu vi. É, Eu vi. Entendeu? Eu vi. Grande centroavante, Luizinho grande Lemos. centroavante. Vamos virar a página, mais um momento da revista Placar, em 1982. Aí o caneco é do Rio Branco, futebol capixaba. Flávio O Gomes. futebol capixaba tinha 3 grandes, né, digamos assim. Tinha o Rio Branco, que é esse que a gente tá vendo, com a camisa que só não é idêntica do Corinthians, porque a gola usava esse padrão que era muito comum nos anos 80. Até o Vasco fez uma camisa recente com esse mesmo padrão de gola, a Portuguesa também fez, meio que para lembrar, né? O Cosmos usava isso. Mas o Rio Branco, que era alvinegro, o Vitória, azul e branco, e a Desportiva Ferroviária, né? Eram os 3 times, eu digo grandes, eram os 3 times mais importantes do Espírito Santo, porque esses times disputavam o Campeonato Brasileiro também, né? Do que a gente chama hoje de Série A, quando o Campeonato Brasileiro tinha milhares de times. E aí o Luizinho na Ferroviária. Exatamente, ó. Com o Pelé. Com o Pelé, Luizinho, aqui, ó. Se der pra mostrar, vamos tentar Pelé mostrar. e Luizinho. Olha lá, Pelé e Isso Luizinho. foi Dá pra ver. Pelé e Luizinho, o Luizinho jogando com a camisa da Ferroviária Contra o Santos do Pelé. contra o Santos do Pelé. Então eu acho que foi esse jogo que eu fui ver. Deve ter sido. com Deve ter certeza. sido esse jogo que eu fui ver. Queria Então, ver o cara, ano. ali atrás, ó, acho que é você. Vestindo a camisa grenada, Ferroviária, foram 35 jogos, fez 3 gols na temporada em 1972. Muito no comecinho da carreira. Muito, 10 anos né? Porque o antes. Luizinho não Aqui, ó. foi artilheiro. Olha o time da Ferroviária aqui, ó. Ó. Sérgio Bergantin, Bragantino. Baiano, que era lateral direito, Muri era zagueiro, Ticão o Fernando era zagueiro, Ticão acho que era volante, e Zé Carlos, que era lateral esquerdo. Abaixado. Luizinho do Lemos. Santos ou não? Não. Luizinho Lemos, Zé Luiz, Itamar, Bela Salma, Laerte e Wagner Martins. Tá aqui o time da Ferroviária. da Ferroviária. Deixa eu mostrar aí pra vocês, Mostra ali. rapaziada. Isso. Vê se chega aqui, ó. Afasta um pouquinho pra fazer o foco. Pra fazer o foco, isso. Põe atrás Não. perto de você. Aí, Aí dá pra ver. Aí. Pronto, deu pra ver. tá O time da ótimo. Ferroviária de Araraquara. Muito Beleza. bem. E o Luizinho na ponta de direita. Ponta direita. Isso é uma falha do Wikipedia, que eu busquei lá. Sim, e não tem consta. falhas, tem não, falhas. Claro sim, que claro. tem. Mas alguém poderia fazer. Aí, ó. Olha lá a foto aí. aí, já aí, mostrou. aí. Nossa ele- produção é demais. Olha lá. Ele e o Pelé. Foi esse jogo aí, se não. Olha lá, exatamente. Ele lá embaixo, na ponta direita. Esse Itamar jogou no Palmeiras, né? Exatamente. Que era do Marília, depois ele vai pro Palmeiras. Ou ele era da Ferroviária, vai pro Marília, e do Marília ele vai pro Palmeiras. Mas é esse mesmo, você tem razão, é esse mesmo. E esse jogo aí, que o Santos e Ferroviária, o Santos ganhou ele por 3-0. E um ano antes, em 71, o Santos tinha jogado lá, e eu fui ver também, o Santos tomou um baile da Ferroviária, perdeu de 4-1. 4-1. O Ney, que depois vai pro Palmeiras, Em ponta esquerda. exatamente, ele faz um gol que ele dribla a defesa inteira do Santos, mais o Cegas, que era o goleiro.
E aí alguém deve estar perguntando assim, como é que vocês sabem que o Luizinho tá de ponta direita? Meninos, nesta época, quando você fazia uma foto formada, Exatamente. o primeiro agachado da esquerda para a direita era sempre o ponta direita. E o último, Era o e o 7, último era 8, sempre o ponto esquerdo. 8, 9, 10 e Isso, 11. isso. Era assim essa que se formação. formava Em cima não tinha essa regra, Em né? cima não, mas geralmente em cima ficava, claro, o goleiro, ficavam os laterais, os zagueiros e um volante. Geralmente era isso. E embaixo o que a gente chamava da linha, né? O 7 ao 11. Portanto, Claro, Luizinho... não era um padrão obrigatório, mas era assim que a gente identificava Geralmente. os Sim, jogadores. era assim, né? era assim. Podia E voltar, né? E não tinha o que essa moda de hoje, né, de o jogador ter um número fixo, né? Exato. Naquela época, se o Pelé não jogasse uma partida, o substituto dele jogaria com a camisa 10. Alguém jogava com a 10. Jogava com a 10. Há poucos 10. clubes hoje no Brasil, inclusive, Qual que o maior adotam isso absurdo aí, que né? você viu, por exemplo, jogar com a camisa 10 do Santos na época do Pelé, que você fala, nossa, mas não pode. Naquela época do Pelé não tinha jogador ruim, não. Não teve nenhum assim que você falou, nossa, meu Deus, mas ele vai vestir a 10 hoje do Santos? Não teve? Não tinha. Na época do Pelé, o Santos era bom, porque o Santos tinha dinheiro. O Santos tinha dinheiro naquela época. Ele contratava. No final, Quer dizer, os reservas... Eram bons. É. Mas o 10 do Santos, ao longo da história que você fala, meu Deus... Não me lembro. Só teve muita coisa ruim ali no Santos vestindo a 10, mas são... assim, Dá um programa, bicho, dá um programa inteiro. Não lembro. Não, já são é melhor não falar, né? Pra não deixar chato, né? De repente, Ano que vem, alguém tá Ninguém tá assistindo, fica ano chato. que vem faz 50 anos que o Pelé parou de jogar no Santos, né? Foi em 74, outubro de 74. Imagina em 50 anos quantos jogadores Exatamente. passaram pelo Santos Nossa com a Senhora. 10, porque É a 10 não verdade. foi Eu aposentada. sempre disse que isso, na verdade, quem falou foi meu pai. Pela primeira vez em 1974, ninguém no Brasil tinha qualquer acesso a esporte americano. Porque lá tem essa cultura de se aposentar as camisas, né? E meu pai chegou pra mim, o pai era São Paulino, eu gostava, eu virei santista, porque meu pai também deu uma força, porque meu pai adorava o Pelé. Ele virou pra mim e falou assim, filho, o Santos deveria aposentar a camisa do Pelé. Nunca mais ninguém deveria vestir. Uma coisa da cabeça dele. Não é que ele foi influenciado. Faz todo sentido, né? Eu sempre defendi essa tese. A única camisa que deveria se aposentar no futebol do mundo, pra mim. Você pega, por exemplo, a do Milan, o Maldini, 6, 3, e o Baresi, 6, tá aposentada. A 10, o Napoli, tá aposentada. A do Boca não, né? Do Boca não. Bom, mas enfim, eu acho que isso deveria ter acontecido naquela época. E acho que hoje. Mas aí soltaram um vídeo do Pelé com o Bolívia. Poxa, ele tá saindo completamente fora do tema. Mas bom, Não tem problema. E o Pelé falou que gostaria que não fosse aposentar da porque as camisa pessoas 10. poderiam se esquecer dele. Bom, se é um desejo dele, que assim seja. Seja feito. Estudaram colocar dourado, número, alguma coisa diferente, né? Mas aposentar a camisa não, né? Vou virar a página, mais um momento da revista Placar 82. Osmar Santos narra para você a goleada da Rádio Globo. Osmar Santos, vem aí, garoto bom de bola. Era o bordãozinho dele, né? Osmar Foi Santos. realmente uma goleada na Copa do Mundo. Nos Jogos do Brasil, a equipe do Pai da Matéria obteve 41,1% de audiência entre as 20 emissoras registradas nas pesquisas do Ibope na Grande São Paulo. Durante os 34 dias de cobertura da Copa, que tinha acontecido alguns meses antes, essa edição de novembro, né, Michelete? A Rádio Globo alcançou, segundo as pesquisas do MV, um número impressionante de ouvintes. 14 milhões na Grande São Paulo e mais de 28 milhões em todo o Brasil. Osmar Santos que tinha deixado recentemente Ele tinha deixado a a Jovem Pan em 78. Em 78, não era tão recentemente, não. Recentemente. Ele levou uma equipe, levou algumas pessoas da Jovem Pan para lá. E essa equipe é uma equipe histórica. Entre elas o Fausto Silva, né? Silva, que era repórter de campo. Que começou a fazer o Balancê e que deu a origem, Balancê no programa de rádio à tarde, que botava música, botava cultura, botava teatro, muitas pessoas, era o fim da ditadura militar. Ele dá origem ao Perdidos na Noite? O Balancê é a origem do Perdidos na Noite. Exatamente. Que depois vai pra Globo. Que depois virou o Domingão do Faustão. Virou Domingão do Faustão. Mais de 30 anos. Virou Domingão do Faustão. Vamos lá. Carlos Mais um Aymar. momento muito legal, Osmar Santos. Loureiro Júnior. Aí a máfia da loteria. E os culpados vão para a cadeia. A Polícia Federal começa a ouvir, né? Os caras que estão nesse escândalo esse é um aí. escândalo que nasceu nas páginas de Placar e lá ficou.
Sim. Porque a imprensa... Um momento marcante na história da revista Placar, inclusive. Ninguém comprou... embarcou nessa cobertura. E Placar ficou sozinho nessa história. Exatamente. Da máfia da loteria. Eu estava lá nessa época. Você estava nessa? Quem fez toda a apuração foi o Sérgio Martins. Martins. As pessoas ajudavam, não ele sozinho, entendeu? Mas ele concentrava tudo. As principais coisas eram... Eu não sei se o Sérgio Martins está vivo. Ele era o torcedor do Vasco, casado com a Sofia, que era secretária do Juca, entendeu? E quem fez a matéria, quem fez tudo foi o Sérgio Martins. Era o surdinho, que ele não ouvia direito, né? Não ouvia direito. Ele tinha um ouvido dele que ele não ele escutava, né? Então o apelido dele era surdinho. Mas aí o Juca, como era o diretor de redação da Placar, dava as entrevistas, falava, o surdinho não gostava de falar, etc e tal. Então, para muita gente, ficou a impressão de que quem fez essa matéria foi o Juca. Não foi o Juca. Ele era o diretor da revista. Ele era o diretor da revista. Quem fez a matéria foi o Sérgio Martins. E era um escândalo de resultados arranjados. Vamos virar a página, vamos mostrar até a outra página para a gente explicar melhor. Por quê? Porque alguns jogadores foram envolvidos nesse esquema. Então, a gente está vendo lá, por exemplo, o Sapatão, o zagueiro, que foi envolvido aí, era desconfiança... que ele estava envolvido no esquema, e alguns resultados absurdos aí. Se você vai vendo aí no teste 356 e tal, uma goleada absurda aí que o Ceará impõe no Fortaleza, 6-0. O lateral Jair estava acertado, e os gols do massacre foram justamente no setor dele. Todos. Quer dizer, então, tinha uma desconfiança aí não, realmente tá tudo foi ali, atrás. Tá tudo ali descrito, os jogos que exatamente, foram os jogos que foram os jogadores envolvidos arrumados. E tudo mais. E, infelizmente, como o senhor estava falando também, que a grande imprensa, grandes jornais e tal, não encamparam essa investigação, esse assunto acabou tendo repercussão apenas nas páginas de Placar e resultando em poucas punições, né, senhor? Em poucas prisões e não tudo teve, mais. Não teve nenhum jogador punido, nada disso. O que vale lembrar que já tinha tido um escândalo da loteria na Itália. Que até o Paulo Rossi foi envolvido. Isso acho que 2 ou 3 anos antes. Exatamente, antes da Copa do Mundo. Pouco antes da Copa do Mundo, que o Paulo Rossi fica até um tempo sem jogar. Sim, exatamente. Por causa do escândalo. Vamos virar a página, mais um momento da revista Placar, 1982, 26 de novembro de 82. Aí o Vitor era uma surpresa, porque o Vitor era chamado de Vitor Beckenbauer, era um cara que estava pintando bem no Flamengo, ele jogou no Botafogo também, volante. E ele chega a ser chamado algumas vezes para a seleção brasileira, inclusive com o Tele. Exatamente. O Vitor era a reserva do Andrade no Flamengo e era titular da seleção com o Tele Santana. Uma coisa Santana adorava inexplicável. A Tele Santana adorava o Vitor. Tanto que ele nunca chamou o Andrade, ou se chamou pouquíssimas vezes. Você acha que às vezes falta marketing em cima do cara? Porque o Andrade sempre foi aquele cara caladão, quieto, sem marketing, sem propaganda em cima dele. E aí, de repente, vem o Vitor, que é reserva, vai pra seleção e o Andrade é esquecido. Eu me lembro, nós lembramos bem, né? Andrade e Zico, né? O Andrade jogava demais, né? Jogava muita bola. Demais. Não que o Vitor não fosse bom jogador. Sim, mas o Andrade era muito fora da curva. O Vitor era bom jogador. Bom jogador. Sim. Aliás, em 1969, quando o Saldanha dirige a seleção brasileira, a dupla de zaga da seleção era Djalma Dias e Joel Camargo. Só que o Joel Camargo era reserva no Santos, porque o titular era Ramos Delgado e Djalma Dias, entendeu? Então o Joel Camargo era reserva no Santos e titular na seleção. Você pega aí a ficha técnica do Brasil nas eliminatórias, teve um jogo, não lembro contra quem foi, a defesa inteirinha era do Santos, era Cláudio, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Rildo. Clodoaldo, e na frente você tinha o Pelé e o Edu, tinha 8 jogadores do Santos na seleção. Só 3 não eram. Quem que era? Era o Gerson, o Jairzinho e o Tostão. Tem coisas inexplicáveis. Por exemplo, em 90, na Copa do Mundo da Itália, o Silas é o camisa 10 da seleção brasileira. O Silas nunca vestiu a camisa 10. Nem no São Paulo, 10 era o Pita. O 10 era o Pita. Quer dizer, aí ele vai pra fora, também não joga com a 10, mas na seleção brasileira ele é colocado com a camisa 10. Depois ele acaba vestindo a camisa 10 no São Lourenço. Mas depois... E ele é muito reverenciado na Argentina. Na Argentina, exatamente. Por conta disso, por conta do título, né, nacional, que ele ganha com o São Lourenço. Como o Flavinho diz, é o time do Papa. Eu sempre disse isso. É verdade, sempre fez questão de frisar. Sempre fez questão de frisar. Porque acho que as pessoas não lembram, né? Ninguém fala desse assunto. As pessoas falta Deus no coração. Exatamente. Vamos para mais um momento da Placar.
Virando a página, Restaurador das Estrelas. Olha o Manga no gol. Olha lá, Marinho Pérez, então, Manga. Quem tá embaixo? O Internacional, o Dadá Maravilha. Porque o Internacional resgatava jogadores mais experientes, jogadores mais velhos, que estavam, assim, no fim de carreira. Esses três que estão na página da esquerda não estavam mais no Internacional, verdade, mas eles são usados como exemplos. De jogadores veteranos que voltaram... Que deram certo no Inter. Voltaram a brilhar jogando no Inter. A gente vai virar a página, a gente vai ver, inclusive, mais jogadores. Inclusive, e o Geraldão, que é o Geraldão o Marinho Pérez, quando ele chega pro Internacional, ele chega do Barcelona. E ele volta do Barcelona porque ele... Isso ele já contou várias vezes, né? Ele foi obrigado, como ele se naturalizou espanhol, para poder jogar no Barcelona, jogou com o Cruyff, né? Ele se naturalizou espanhol e aí o exército espanhol queria que ele servisse. Isso. Ele falou assim, o quê? Eu? Tô fora. Tô fora. Pegou e voltou. E ele foi pro Internacional. Ele não era veterano nessa época. Ele era bem garoto ainda. Ele sai da Portuguesa em 72. Como ele começa na Portuguesa, ele é a base dispensados do OTD, né? Do Galo Bravo, né? Que são 8 jogadores dispensados depois de uma derrota pro Santa Cruz. Ele vai pro Santos. Pro Santos. Né? Eu era criança, juro. Foi a primeira vez na vida que eu chorei por causa de um jogador de futebol. Eu falo, não é possível Marinho Pérez tinha que o saído. Marinho Pérez vai sair da minha Portuguesa e tudo mais e tal. Foi pra jogar no Santos. Aí aconteceu isso, que ele foi pro Barcelona. E voltou, do Santos ele vai ao Barcelona porque e volta em 75 pro Internacional. Em 74 ele é o companheiro de zaga do Luiz Pereira na seleção brasileira. Ele era jogador do Santos e capitão da seleção brasileira. Isso. Ele só virou Marinho Pérez por causa do Marinho Chagas. Isso. Ele era só seleção Marinho. Era só Marinho. Ele era só Marinho. E o Botafogo também era. O Botafogo do Marinho era só Marinho. Aí os dois vão pra seleção brasileira, aí fica Marinho Pérez e Marinho Chagas. E o Marinho, Mário Pérez Ulibari. Era o nome completo. É o nome dele. E ali tava o Manga, tava o Marinho e tava o Dadá. E a gente vai ver a próxima página, que tem mais gente aí. Quer ver? Próxima página, olha só. Tá citando ali o Hermes. O Lula. Que tá cortando ali um pouquinho. Mas é o Mário Sérgio, em 79, né, com 31 anos. E ele dá certo no Internacional. O Internacional é campeão brasileiro invicto em 79. Com Enio Andrade como treinador. Também veterano em 83 com o Grêmio. O Lula, com 30 anos, ponta esquerda, que tinha jogado no Fluminense, né? E o Flávio, 31 anos, tinha jogado no Corinthians. E 31 anos naquela época era veterano. Era veterano. Todos esses aí, ó, 32, 31, 30 e 31. Tudo veterano. Tudo veterano. 30 já era considerado velho. O Flávio Minuano faz parte do time do Internacional, campeão brasileiro em 75. Exatamente. Ele era ele jogou no Fluminense. Joga no 76, né? O Dario joga em 76, tanto que faz, inclusive, um gol contra o Corinthians na final, né? Vamos virar a página. Lembrando que o Minuano era jogador do Corinthians também. Era jogador do Corinthians. Aí um dos nossos colunistas, a nossa homenagem ao Alberto Helena Júnior, grande Alberto Helena Júnior, a queda do Flamengo, a ascensão do Corinthians. O Flamengo estava indo mal na Libertadores. O Flamengo perdeu para o Peñarol naquela semana, 1-0 em casa. O Peñarol que também era fortíssimo. Ele cai num triangular acho que era um triangular na época. E ele deixa de ir na final em 82, porque ele tinha vencido a Libertadores em 81. E ele chega nesse triangular... Era um triangular que tinha 2 triangulares, né? Se eu não estou enganado. 2 chaves de 3. 2 chaves de 3 e os campeões fizeram a final. Na final. Foi 82 foi Peñarol e não lembro contra quem, porque eu lembro que o Peñarol saiu aí. Só queria contar do Alberto, né? Do Alberto Helena Júnior, Helena, né? A gente chamava ele de Helena, né? Ele era um baita colunista do Jornal da Tarde. Sim. E o Placar fez um grande movimento, era como se contratasse um grande jogador. O Placar foi lá e contratou o Alberto Helena Júnior, tirou-o do Jornal da Tarde para ele passar a ser colunista da revista Placar. E a coluna se chamava Bola de Papel também no JT, quer dizer, ele vai junto com ele mora hoje em Biúna. Mora em Biúna, que é lá vindo lá pra minha região. Texto impecável, né? Sim, Alberto Helena Júnior ainda trabalha na TV Gazeta também, ainda faz parte, né, da equipe de esportes da TV Gazeta, o Alberto Helena Júnior. Uma grande referência. Vamos virar a página, mais um momento, Placar. Aí o Washington, ele estourava no Atlético Paranaense, no Furacão. O Washington, que é o Washington do casal 20. Isso. Né? Que depois jogaria no Fluminense, Assis e o Washington, a dupla que seria campeã brasileira em 1984 no Flu, naquele time dirigido pelo Parreira. Mas o Washington estava jogando muita bola no Furacão e... ganhava só 400 mil, menos que Assis e Rafael. Rafael era o goleiro camarota, isso, né? o Assis, o meia. E a matéria assinada pelo Roberto José da Silva,
que era o repórter da Placar lá em Curitiba, e torcedor do Atlético. Mas na época ninguém falava, né? Ainda mais lá em Curitiba, porque o Curitiba e o Atlético eram muito fortes. Né? E na legenda ali o técnico do Atlético fazendo uma profecia e acertando, né? Que vai ser Ele vai ser um dos melhores do Brasil. Aí forma a dupla, né? O casal 20, ele e o Assis jogaram juntos no Atlético, no São Paulo, mas... Não, no São Paulo eles não jogam juntos. O Assis joga no São Paulo e o Washington é no Corinthians. Que ele sai do Galícia e vai pro Corinthians. Mas, curiosamente, os dois chegam a passar pelo Internacional. Só que eles não brilham no Inter. Antes do Atlético Paranaense. Eles mesmo foi no Fluminense. E no Furacão. E no Atlético Paranaense antes e depois no Fluminense. Mas o apelido de Casal 20 vem do Fluminense, que pra quem não sabe, por causa da série de televisão. Exatamente. Como é que chama? O Richard Wagner, né? E a... Stephens, como é que ela chamava? Eu esqueci o nome dela. Eu lembro da série. Eu me lembro da série Casal 20, casal marcante. Que foi um nome... Porque a série original não se chamava... Na época tinha o Chips também, você se lembra do Chips? Couple 20, tinha outro nome qualquer. Aí inventaram esse nome Casal 20 aqui no Brasil e isso virou uma expressão, né? Ali o Casalzinho 20 e tal, não sei o quê. Vamos virar a página, mais um momento. Enquanto o Sormani procura aqui. Enquanto o Sormani procura. Aqui, bom, enquanto o Sormani procura, a gente toma um sangue de boi. Era o personagem deles, era Jonathan. Vamos tomar um sangue de boi. Jennifer Hart. Aaron Spelling, um produtor maravilhoso. E os atores? Jennifer Powers. Powers não é Jennifer, não. Stephanie Powers. Vamos tomar um sangue de boi agora? Olha lá, Sormani. Momento sangue de boi. Você já tomou muito sangue de boi? Você sabe que eu tenho uma garrafa em casa de um sangue de boi? Que a minha avó, ela fazia sagu. Eu gostava muito de sagu. Que é um doce. Que é um doce à base de vinho. E aquelas bolinhas, né? Aquelas bolinhas, né? E uma vez ela comprou, ela morava em Agudos, então ela veio até me visitar em São Paulo, e ela comprou e trouxe. A garrafa era pesada, né? Era um garrafão. Garrafão, exatamente. E você tomava ele aqui, né? Você punha aqui assim, tomava num gargalo. Antigamente as pessoas tomavam pegava a garrafa, punha aqui no ombro. Vou dar e fazer isso. Fazia. As pessoas tomavam vinho assim. E quem não aguentava ainda tinha uma garrafinha um pouquinho menor ali, né? Mas a minha avó me comprou pra fazer um sagu e meses depois ela faleceu. E aí eu guardei a garrafa, tá lá, o vinho tá lá, tá tudo lá guardadinho. Tá tudo lá. Ah, que legal. Que legal. O sangue de boi existe ainda. Esse vinho da Vinícola Aurora, ele é encontrado nos supermercados. É um vinho barato e tal, mas tá aí. O vinho popular, o vinho da torcida brasileira, como tá ali. Exatamente. Vamos virar a página, a gente vai ver outra propaganda de e beba com moderação, né? Claro, sempre. Olha o baiano aí do Náutico. O Baiano, que era o grande nome do Náutico. O Baiano jogou no Santa Cruz, jogou no Sport, ele fez a trinca ali, em Pernambuco. E ele era o cara do Náutico, era impressionante o que ele marcava de gols. Náutico com a camisa rainha ali, você tá vendo. A marca da camisa, exatamente. A marca da camisa do Náutico, do Timbu. O Náutico que era muito forte. O Náutico que já tinha essa tradição dos anos 60. A gente até lembrou na Opinião Placar, o Sormani lembrou, que é o time do hexacampeonato pernambucano, exatamente. O time do Gena, time do Lula, goleiro. Né? Tinha o Nado, tinha o Bita, que eram os dois jogadores atacantes, que eram os caras que mais chamavam atenção. Exatamente, que eram... Era essa dupla de ataque, né, do Náutico infernal. Vamos virar a página mais um momento. Placar 1982. Aí a gente chega na capa. O astro de um novo tempo, o Casagrande, que completou 60 anos de idade, agora em abril. Então, por isso, uma homenagem especial também ao Walter Casagrande Júnior, que tinha apenas 19 anos de idade, chega ao Corinthians já arrebentando, né? Era da categoria de base, como a gente falou no começo do programa, foi emprestado para a Caldense, retorna ao Corinthians e já se firma no Corinthians. É o time do Mário Travalini, no Campeonato Paulista de 82. E o Casagrande com aquela história, né, de ser... Eu digo que o Corinthians era democrático, esse Corinthians, porque pelas figuras do Corinthians. Um médico paraense era um dos líderes do time. O Sócrates. Que era o Sócrates. Um jogador lendário da história do Corinthians, negro, o Vladimir, recordista em número de jogos no Corinthians, era o capitão do time. Né? Um garoto lateral roqueiro... esquerdo. E já não era tão comum um lateral esquerdo ser capitão de um time. Não era. Né? Tinha um goleiro jovem, né, o Solito, e o irmão, que era o Solitinho, na reserva. E depois chega o Leão. Você vê todos esses caras de esquerda, e chega o Leão, um cara conservador. Quer dizer, essa é a prova do Corinthians ser democrático em 82 e 83, que aceitava tudo.
O Birubiru, que era o xodó da torcida, era um cara vindo do Nordeste. Aí você tinha o Eduardo Amorim, o mineiro, você tinha o Zenon, um catarinense. Quer dizer, era uma mistura o Corinthians. Eu acho que o Corinthians é democrático pelas peças do Corinthians, né? Não exatamente só pelo movimento democracia corintiana, mas pelas peças do Corinthians. Sim, o elenco todo, o elenco muito heterogêneo, muito diverso. O Casagrande com essa história de jogar de chuteira branca. Então, é isso que eu queria falar sobre isso. Hoje em dia, a gente vai virar a página e vai mostrar, inclusive, olha lá, o Casagrande... Não, se puder voltar outra página, eu queria exatamente falar sobre a questão da chuteira branca. O primeiro jogador a colocar a chuteira branca que eu vi foi o Edson, que era um quarto zagueiro de São Bento do Sorocaba. Ele passou por um time grande de São Paulo, eu não sei se foi a Portuguesa. O Edson não jogou no Guarani em 78? Não é esse Edson. Não é o mesmo Edson? Não, é um outro cara. Esse cara jogava de chuteira branca. Aí o Casagrande passou a jogar também, mas era muito esquisito. Era muito esquisito. Raro. Muito. Parecia que o cara tava engessado. Parecia que o cara tava de meia. Ele tava só de meia. Era muito esquisito. Porque todo mundo jogava só de chuteira preta. Entendeu? E o Casagrande, vocês estão vendo ali na foto, lá na parte de cima, ele com a chuteira branca. Ele é um dos pioneiros, mas o primeiro cara a colocar uma chuteira branca foi um quarto zagueiro do São Bento chamado Edson. E o Casagrande coloca depois. Depois o Serginho Chulapa, em 84, no Santos, ele usa uma chuteira vermelha. Então, mas aí depois... Ele era patrocinado pela Pony. Isso, exatamente, era da Pony. Era da Pony. Exatamente. E aí, isso hoje se disseminou. Sim. Hoje alguém olha isso e fala assim, nossa, mas isso era estranho. Era difícil hoje um jogador com chuteira preta. Exatamente. Não tem. Renato Augusto, por exemplo, gosta da chuteira preta. Assim, é um clássico, eu também, se fosse jogador de bola, eu só usaria preto. Mas o patrocinador, dane-se o patrocinador, eu vou jogar chuteira preta. Exatamente. Virando a página, vou voltar ainda à matéria do Casagrande. Aí tá falando alguns momentos do Casagrande, né? Ali em barzinho, chegando, momento da fama, um jipe cercado aí de crianças. Ó, esse barzinho lá embaixo, de repente ficava na esquina, eu morava 2 quarteirões ali. Ficava na esquina da Bela Sintra com a Alameda Tietê. Hoje acho que tem uma loja de vende caixa de som, uma coisa assim. E o gerente dessa loja era um cara de Marília, eu não lembro o nome dele. Gerente do barzinho. Era o gerente do barzinho. Então, o pessoal ia direto lá. Eu fui lá algumas vezes. E o Casagrande fez a festa lá, né? Com 19 anos de idade. 19 centroavante do Corinthians. Centroavante do Corinthians, famoso. Solteiro, você não faz ideia. Boa pinta. Dá uma olhada nas fotos. As meninas babavam por ele, exatamente. Né? Babavam. E esse era acabava o jogo do Corinthians. Então, por exemplo, às vezes eu ia fazer jogo do Corinthians à noite no Pacaembu. Acabava o jogo, a gente ia tudo pro de repente. Entendeu? E ele gostava de um rock, sempre gostou de um rock. Ele tinha uma guitarrinha vermelha, mas não era. Ele é chamado de Rolling Stone ali, inclusive. E ele tocava lá um pouquinho, ele arranhava um pouco. Ele tinha 2 apelidos nessa época aí, nessa matéria que a gente vê assinada pelo Mário Serapicos. A torcedor do Santos. Ele tinha 2 apelidos, o Casagrande, Jacaré e Bezerrão. Por causa da bocão, aí os caras deram o apelido de Jacaré e Bezerrão. Na infância era Jacaré e depois no Corinthians virou Bezerrão. Ele com a dona Zilda, que é a mãe dele. E o Casagrande viveu um drama familiar. Ele viveu um drama familiar porque ele tem uma irmã muito jovem, 22 anos, parada respiratória. E era uma pessoa muito próxima dele. E aí na matéria está falando que ele começa a frequentar centro espírita, justamente para tentar ter uma ligação, um lado espiritual mais forte até com a irmã que ele tinha perdido e tal. Exatamente. E para ser um conforto, né? Para ele, enfim. Vamos virar a página, Casagrande, então, a nossa homenagem. Opa, olha aí o Santos. Agora chegamos ao Santos. A Placar sempre tinha dessas, né, Sormani? Homenagear vamos montar o time histórico do Santos, vamos montar o time histórico do Corinthians. E essa matéria aí é assinada por Fábio Rocco Sormani. É mesmo? Que a gente vai ver. A gente pode ir. Deve estar no fim da matéria, a gente vai ver já. Mas monta aí esse time do Santos aí, Sormani. Carlos Alberto, primeiro da esquerda, Gilmar, Mauro, Calvé, Zito e Rildo, Dorval, eu acho... Antoninho Fernandes, Coutinho, Pelé e o Pepe. Não teria alguma coisa hoje, Sormani? Eu, por exemplo, eu colocaria o Léo no lugar do Rildo. Eu colocaria o Léo. Manteria Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Calvé, eu deixaria o Zito. Aí você vai fazer com o que, Clodoaldo?
E o Neymar? E o Neymar? Você não botou o Clodoaldo aí, né? E nesse Clodoaldo não tá aí. Você tem o Giovani. E o Robinho. E o Pita. E o Pita. Tem muita gente, entendeu? Né? O Edu na ponta esquerda. O Edu na ponta esquerda. Entendeu? Mas aí você vai tirar o Pepe? Não dá pra tirar o Pepe. Não dá pra tirar o Pepe. Então você vai falar assim. No lugar de quem? Aí você vai falar assim. Do Pelé? Exatamente. Não tinha o que fazer. Fábio. O Janjão. Eu e o Janjão. Nós dois que fizemos a matéria. Assinando essa matéria. Janjão e alguns Carlos, tinham torcedores. A gente vai virar a página aí que eram torcedores, jornalistas que votavam, alguns jornalistas que votaram aí. Ah, teve isso. Exatamente. Sim, mas não fomos nós que fizemos. Isso aqui foi uma. Então aí você tem aí votação. Uma votação. Por exemplo, o Feitiço, olha lá, tá marcado. Foi ele que teve a coragem de não votar em Pelé. Ele votou no Araquém Patusca. Você que escreveu isso daí, viu, senhor Mani? Que ele votou no Araquém Patusca. Olha o carro aí. Uma Porsche, né? Essa Porsche hoje vale 1 trilhão de... Não, o Santos tinha um cara chamado Walter Marcelo de Queiroz, eu até vi o nome dele aí na matéria. Ele foi vendido pro Barcelona, jogou um pouco tempo no Santos, mas era um craque. E ele morreu num acidente de carro na Espanha. Entendeu? Morreu jovem. Olha, alguns jornalistas que votaram. Toninho Neves. Toninho Boca Suja, né? Humberto Mesquita. Vitor Moran. Álvaro Carvalho. Peirão de Castro. Ari Fortes. Armando Gomes. Silvio Ruiz. O Silvio Ruiz também histórico, repórter de o Devaney Santos. ali, o Adriano Neiva da Mota e Silva é o Devaney, que foi historiador do Santos. Muita gente histórica. Agora, aí. entre os torcedores, dá uma lida ali. Quer ver? Pode abrir o Zélio, o irmão do Ziraldo, era torcedor do Santos. Os torcedores. Carlos Caldeira Filho, que viria a ser dono da Folha de São Paulo. Sim. O Carlos Caldeira, que era sócio do seu Frias, né? Ronaldo Alves, Gino Beccari, Ayrton Martins, outras pessoas eu não conheço todas. Luiz Américo, Oswaldo Martins. Luiz Américo é o cantor que fez a camisa 10 da seleção. O Roberto Pompeu de Toledo. Que é um dos irmãos da família Pompeu de Toledo, tem o Cícero Pompeu de Toledo, que é o do Morumbi. O Caio Pompeu, tem um cara do Palmeiras também, que era Pompeu de Toledo, não lembro quem que era. Pércio Pisani e Zélio Alves. Pércio Pisani foi ministro do... E o Nuno Léo Maia. Nuno Léo Maia. Ator. E aí também jogadores e cartolas do Santos votaram. Santista fanático, né? E outra coisa, nesse time aí não tem o Lima também. Não tem o Lima. Que é o Coringa. Que é o Coringa do Santos. Todo mundo fala que o Lima, às vezes, é esquecido justamente por ser Coringa. Exatamente. Aquele cara que joga em todas as posições, o cara jogava bem em todas, mas aí não encaixava porque, tem o Lima, mas ele não era lateral, ele era volante. Não, o Lima no time do Santos foi campeão da Libertadores em 62, que pra mim é o maior Santos de todos os tempos, era Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Ele era o lateral direito, mas ele jogou com a 8 muito tempo no meio campo do Santos. Ele vai para a seleção brasileira, inclusive disputa a Copa de 66, ele era meia. Ele era meia. Ele jogava em todas as posições. Nós fizemos uma matéria uma vez na Placar. Eu não sei se você vai conseguir achar essa revista, Michelete. Eu acho que foi capa. Não tenho certeza. É o Lima... O Santos posado, o Lima com em todas as posições, menos no gol. Todos os jogadores, todos têm a cara do Lima. Eu acho que eu me lembro dessa todos têm revista. A cara do Lima, menos o goleiro. Exatamente, menos o goleiro, que ele não, foi a única posição que ele nunca jogou. Exatamente, barato, sensacional. Lima, bom, agora vamos virar... Quem é vivo ainda, casado com a irmã da Rose, que foi a primeira mulher do desse Pelé. time, se a gente... quem tá vivo desse time? O Pepe, né? O Gilmar morreu, o Carlos o Alberto Lima tá vivo, o Mauro morreu, Calvé morreu, Dalmo acho que morreu também. O Rildo tá vivo. A decimada ali... Mora no Rio de Janeiro, né? O Rildo tava morando em Los Angeles. Não, Miami. Miami. O Carlos Alberto morreu, né? O Dorval morreu, o Coutinho morreu, o Pelé morreu, o Antoninho morreu. O Antoninho foi técnico no Santos. É só o Pepe e o Rildo, então. Acho que só o Pepe e o Rildo. Engraçado que o Pepe é um dos mais velhos aí. Pois é. É um dos mais velhos. Vamos virar, a gente vai pra reta final. Aí o tabelão placar. Que coisa linda. Tabelão placar, olha alguns jogos aí que a gente mostra aí. Não sei se você consegue ver. Você que enxerga bem de longe. Vamos lá. Juventus 2, São Paulo 3 na Javari. Não, Javari não. Foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu? Foi no Pacaembu. Com 7 mil pessoas. Não é grande coisa. Do Pacaembu, 7 mil pessoas. Palmeiras e Botafogo. Esse é o Campeonato Paulista, Paulistas, né? No Parque Antártico. Passou 0-0. Santos e Ferroviária. Santos perdeu na Ferroviária 2-1 na Vila, com 5 mil pessoas. Olha que interessante quem era o técnico do Santos. O técnico do Santos era o Cilinho. Tá aqui. Marola, Toninho, Joãozinho, Toninho Carlos e Gilberto.
Celso, Cardim e Roberto César, que veio do Cruzeiro, veio da Portuguesa, Serginho, Paulinho e João Paulo. A Portuguesa em 0, Marília 2, mas também essa rodada aqui, os nossos times só se ferraram. Só se danaram. Portuguesa perdeu do Marília 2-0. Fala a escalação na Portuguesa aí. Moacir, Reacir, Estevão, que é o Estevão Soares, Cláudio e Alves. O Alves, que era lateral direito originalmente, no Atlético Mineiro. Jogou no Atlético Mineiro e Humberto, que veio do Santos. Beto. Não, Humberto nessa época é Humberto Suzigan. Não, é Humberto do Santos. É o Humberto que fez que jogou no Santos em 84. Que jogou do Santos em 84. Tá. O Humberto, não é que veio do Santos, foi pro Santos. Beto, que era um meia, foi substituído pelo Marinho Ram, e João Batista, que veio da Inter de Limeira. Depois Pita. Joga na Inter de Limeira em 86, inclusive. Isso. Pita era aquele cabeludinho. Jogou no Corinthians. Ponto esquerda. Foi inclusive secretário de Esportes de São Paulo. Do Pacaembu. Do Pacaembu, porque o secretário de Esportes era o Vladimir. Isso. O Pita e o Vladimir eram muito amigos. Muito amigos. Muito. Era um e carne. Eles subiram juntos da base do Corinthians. Quando o Vladimir assume a Secretaria de Esportes do governo da Irundina, da Luísa Irundina, que foi eleita prefeita de São Paulo, ele nomeia o Pita para ser o secretário, o diretor do Pacaembu, uma coisa assim. Sim. Depois, no ataque, Toquinho, Caio... Toquinho, ponta direita, que veio do Rio Grande do Sul, Caio, e o Djalma Bahia. O Caio veio do Maranhão e depois seria campeão mundial com o Grêmio em 1983. O técnico da Portuguesa, Zé Duarte. Você viu quem é o técnico do Juventus aqui? O técnico do Juventus, Candinho. Demais, olha, a gente resgatou, a nossa produção é fantástica com a Alê. Vamos mostrar a foto aí. Olha aqui, o Juventus. Olha lá. A foto que você queria. A foto que eu falei, o Cegas no Lima FC. Lima FC, exatamente. Que maravilha, hein? O Ale que arrumou isso aí? O Ale que arrumou. Foi o Bruno? O Ale e o Bruno. Grande Bruno, sensacional. Bruno Melilo. E essa revista é antiga, hein? Essa edição é bem antiga, hein, senhor? Não, nessa ele época... com todas as camisas que ele usou lá, ó. 2, 7, 6, 4, 4, 10, 9. Jogou de tudo. Ele chegou vestia 10 de Pelé. Entendeu? É a revista de 1971. 71, exatamente. Eu me lembro, eu comprava, né? Naquela época, 71 eu tinha 14 anos. Esse campeonato de 82, o Paulista, era um campeonato de pontos corridos aqui, pelo jeito, né? Corinthians 1, Santos 0. Não, teve final público depois, né? Não, mas assim, primeiro dia Corinthians São Paulo. 0 deu no Morumbi, 53 mil pessoas. 53 mil. O resto dos públicos aqui, meia boca. Nossos times não estavam bem, Sumani. Depois de 16 rodadas, o Santos estava em 12º e a Portuguesa estava em 14º, com a mesma 84, pontuação. Né? Esse aqui é de 82. 82. E o artilheiro do campeonato nessa mas você vê pela escalação do Santos já dava para perceber que a coisa não estava muito boa. Não ia longe. O Cilinho assume o Santos porque ele fez uma grande campanha com o 15 de Jaú. Grande campanha. Isso. E o meio campo do 15 de Jaú era todinho do Santos, da base do Santos. Era o Célio, que era centroavante, o Cilinho colocou de volante. Depois foi para o Portuguesa, Cardim, que o Santos comprou, eu não lembro de que ele comprou, que não deu certo, o Santos emprestou para lá, e Carlos Silva. Aí o Cilinho é contratado pelo Santos e os três vêm pro Santos. Jogam bem, etc e tal, mas não como no 15. Mas era aquele período lá de 78 até 84. O Santos em 70 disputa a final do Campeonato Paulista. Perdão, em que ano? 80. Disputa a final do Campeonato Paulista com o São Paulo e perde. E depois são times muito, muito fracos, né? O Célio joga depois no Palmeiras também. Sim. Como centroavante. Perde um gol absurdo contra o Corinthians em 88. Joga na Portuguesa como volante. Vice-campeão. E o Célio... E o Cardim joga no Santa Cruz depois. O Célio, ele, na final de 78, ele faz um gol contra o São Paulo no jogo de domingo à tarde no Morumbi. O São Paulo empata no finalzinho com o Zé Sérgio. Porque o Santos venceu o primeiro jogo numa quarta-feira à noite por 2-1. Serginho faz 1-0 pro São Paulo. Nesse jogo ele estava jogando de ponta esquerda, acho. Não estava com 11? É uma coisa assim. Ele estava de 11, acho. Bom, ele faz o gol lá do fundo. Que o 9 era o Juari. O 9 era o Juari, exatamente. Eu acho que ele estava com a 11 o Célio, se não me engano. Exatamente. Aí uma vez ele estava no Palmeiras, eu trabalhava, não lembro onde eu trabalhava. Ele estava lá, com esse, Célio, aquele gol que você fez lá, que azar, né? Vocês tomaram gol no finzinho, aí provocou o terceiro jogo. Ele falou, claro, não sei o que lá, aquele gol foi importante. Falei, foi o gol do fundo no Morumbi, né? Falei assim, não, foi o gol da entrada do vestiário. Falei, não foi. Foi no gol do fundo. Vamos apostar? Vamos. Eu e o Célio. Aí, tinha um cara que era gerente da pizzaria ali, da Marguerita, que fica ali nos Jardins,
a Doc Lobo com a Tietê, Valmir. Que é do Esquerdinha. Do Esquerdinha. O Valmir Marguerite. era o gerente lá. Ótima, ele era colorado ótima doente. pizzaria, inclusive. Aí eu tinha razão. Aí eu falei, agora você me deve uma camisa. Eu não quero do Palmeiras, falei pra ele. Me arruma uma camisa do Internacional. Que eu quero dar de presente pro meu amigo lá, pro Valmir. E ele me arrumou, me trouxe, só que era camisa branca. Camisa branca do Inter. Mas era do Inter, ele falou legal. camisa de jogo. Não lembro de legal. quem era a camisa. Que ele provavelmente Entendeu? trocou, Ele né? trocou, ele Como é trocou que ali. vocês que ele não jogou com descobriram o gol, Somani? Porque não tinha Porque YouTube, né? porque depois eu fui no arquivo, acho que da Folha. Eu trabalhava, acho que trabalhava na Folha da Tarde. Fui no arquivo lá e tem uma foto Tem do uma gol, foto. dá pra você ver que era Mas o gol sabe do o que é fundo. engraçado? Os jogadores de antigamente, muitos jogadores esquecem. Sim. É um negócio impressionante. A gente guarda muito mais do que os jogadores. Eu ganhei uma aposta também do Ronaldo Giovanelli, assim. Que ele falou, não, tal jogo eu não tá... Não, eu já comecei como titular. Eu falei, não, o Carlos se machucou e você entra durante a partida. Que é um Corinthians e Palmeiras que empata 0-0. Aí ele falou, não, vamos apostar. Só que hoje tem um almanaque do Corinthians, do Celso Zelt. Enfim, aí a gente vai lá, busca. E eu falei, tá aqui. Você me deve uma camisa do Corinthians. Depois de uns 5 anos, ele pagou. Depois de uns 5 anos, eu já tinha saído da Band, tinha ido pra Fox, aí ele me encontra na Fox. Tava te devendo uma camisa do Corinthians e tal. Tá aqui. Aí tá aí. Né? Legal. Isso aí. Final, né? A gente se despede agora com o Chateau do Valier. Chateau do Valier. Olha como a placar é democrática, Flávio. Tinha o sangue de boi. Tinha o sangue de boi, para um público mais popular. Falava, A né? gente brigava E aí a gente tem o Chateau do Valier. Blue de Bois. Blue de Bois. E o Chateau do Valier. Porque Chateau do nessa Valier. época, nós estamos em 82, importar vinho era muito caro, né, seu Valier? Tem outra coisa. E o Chateau do Valier era um vinho. Hoje em dia, o vinho é muito consumido aqui no Brasil. Acho que no mundo inteiro, né? O vinho, naquela época, não era. Não era. Era cerveja. Cerveja, cachaça, rabo de gado, Aliás, eu conhaque. E os uísques E o uísque, quando eu casei. Se tem uma coisa que é chata, eu não sei se vocês gostam, desculpa, mas papo de enólogo. Puta, mas que coisa chata, cara. E naquela época não coisa tinha tudo isso. Hoje em dia... Meu Deus olha o copo, como é que era. Hoje em dia Até ninguém a garrafa toma. é diferente. Até a garrafa Exatamente. não é estreita como é hoje. As Exato. garrafas eram mais bojudas. Hoje em dia né? existe toda uma... E é mais fácil de importar vinho também, né, senhor? é. Vem vinho de todo que é lugar. Muito bom. Chateau Muito do bom. Valier. Isso aí. Bom, fechamos, né? Brindamos com esse vinho Chateau do Valier. Beba com moderação. Beba com moderação sempre. Não, eu Senhor sempre Mani. digo, não beba com moderação, porque não tem graça. Pô. Gostoso encher a cara. Quando ia ter Mas não dirija. Ia Não ter o dirija. Fox Litro. Um dia terá o placar Litro aqui? Placar ou não? líquido. Porque tinha o Fox Fox Nitro. que era o Flavinho, era você, o Edgar, né? Eu, Edgar, Melo Thiago Filho, Alves, o Rodrigo Thiago Matar. Alves, o Felipe Felipe Mota Mota, fazia Felipe também, Mota também. né? Que é irmão da Fernanda, que trabalha conosco aqui na Placar. Eu E odiava o aí, nome eu muito. falei pro Mário, Mário, caramba, quase que eu falei outra Mário coisa. Sérgio. Pô, vamos fazer aí. A gente arruma um patrocínio aí do Red Label. Vamos fazer o Fox Litro. Eu e Na você madrugada. a noite inteira. Na madrugada. Começa 1h30 da manhã. Tomando. Só tomando. Nossa, ele ia Ia falar. ser- olha, ia ser um programa- Ele ia contar uma história lá que ele conta pra gente. Ia Contava, ser marcante. né, pra Eu acho que ia gente, durar pouco tempo, e mas que ia ele ser pede- marcante. E é que ele sempre pediu pra gente não contar pra ninguém. Eu acho que se ele tivesse mamado lá, ele falava. Ele contava. Mas Essa história aí, se vem a público, Bom, meu sei companheiro. sei lá. Depois Isso do aí. ar eu relembro Você pra gostou, gostou da viagem até 1982? Eu adoro, né? Eu adoro porque me remete à época que eu trabalhava na Placar, né? Uma época que eu tinha acabado de casar, fazia 3 anos, meu filho tinha acabado de nascer minha menininha, né? A Lívia. E o Pedro já tinha 3 aninhos. Eu morava ali pertinho, na Mesa de Tietê, perto do lado da Marguerita. Tinha um prédio, depois vinha o meu prédio. E a era muito redação ficava gostoso. onde, seu Mani? A redação nessa época já era na Geraldo Flauzino Gomes. Já era na Geraldo Flauzino. Já era. Aqui perto da Berrini, que nem era Berrini ainda, né? Gostou, Não, eu Flavinho? acho que era Berrini, sim. Não, digo assim, não era. Se não tinha era essa Berrini. Esse status não de... tinha, né, não tinha. Valeu, né, Flavinho? Não, valeu. Foi ótimo. 82 foi o ano que eu fiz 18 anos, né? O ano dessa Copa do Mundo, que é muito marcante. O ano que eu tava Você chorou, a entrando na seleção maioridade. perdeu, né? A seleção perdeu, fiquei Você triste. chorou? Cara, eu fiquei triste, seu mano. Mas você chorou? Chorar não. Chorar não. Eu acho que eu chorei. Eu Em fiquei 82 triste. eu chorei, sim. Você era Eu uma tinha criança. 8 anos, era bem E novo. eu tava começando... 7 pra 8, eu né? tinha Tinha acabado 7 de me anos na mudar Copa do pra Mundo. São Paulo de volta. Foi meu primeiro ano de volta aqui em São Paulo. Então é um ano bem especial pro futebol brasileiro demais, né? E pra tudo. Bom, viva o placar, viva Walter Casagrande Júnior,
Parabéns essa figuraça. ao Casão, 60 Parabéns ao anos. Casão. Boa. Tudo Parabéns, de bom, Casão. Casão. Que você continue sendo esse cara com personalidade forte. E foi um jogador marcante na minha infância. Eu cheguei a pintar chuteira de branco, viu? Pra imitar o Casagrande. É mesmo? O meu irmão também chegou a pintar chuteira de branco para homenagear o Casagrande. Demais. Justamente por causa de 1982. E o Casagrande era aquele moleque que todo moleque gostaria de ser, né? Porque ele era um cara que se identificava, né? A rebeldia, o rock and roll, enfim, tudo aquele momento que passava o Brasil, né? Que era um momento ainda de regime militar, tudo mais. Então é um período muito legal do Corinthians, da democracia, que a gente buscava de volta, né? Por causa das diretas já, em que estouraria em 84. Né? Enfim, legal. Isso daí foi 1982, dia 26 de novembro de 1982, a Placar, no Revisitando o Placar. Na semana que vem tem muito mais. Um abração a você. Tchau, tchau.